Olá, esse é o Genipapo, um podcast sobre ciência, tecnologia e engenharia de alimentos. E eu sou Thaís Brandão, professora do curso de Engenharia de Alimentos na Universidade Estadual de Feira de Santana, UFES, na Bahia. Estamos na nossa segunda temporada, onde falaremos sobre experiências profissionais para os engenheiros de alimentos. No episódio de hoje, vamos bater um papo com Paulo Santos Júnior, engenheiro de alimentos, egresso da UFES. Olá, Paulo. Olá, Thaís. Queria agradecer o convite e dizer que eu estou muito feliz em poder participar desse projeto. Eu já aproveito para parabenizar os idealizadores pela excelente iniciativa. Nós que agradecemos a oportunidade de estar aqui contigo. E hoje também teremos a companhia de Ilana Santos, que é graduanda em Engenharia de Alimentos e membro aqui da nossa equipe Genipar. Olá, Thaís. Olá, Paulo. Olá, Olá, Ilana. Bom, Paulo, nosso papo aqui hoje é sobre a sua experiência profissional, né? Então, eu sei que a gente vai falar um pouco dessa experiência mais para frente, mas para a gente poder iniciar o nosso bate-papo, eu queria saber um pouco de você. Quem era o Paulo na universidade, né? Como era o estudante? Legal, Thaís. É uma pergunta fantástica, porque assim, eu como profissional, eu fui uma soma de experiências que eu tive na faculdade, obviamente, né? Então, a faculdade, ela tem, principalmente a UFES, né? Uma cadeia de ensino, pesquisa e extensão muito forte. E eu, graças, né, a Deus, assim, a oportunidade que eu tive de vivenciar, eu consegui aproveitar um pouco de cada um desses pilares, né? Então, contato frequente com os colegas, com a aula, projetos. A gente teve a oportunidade aí de vivenciar algumas dificuldades no início do curso. Eu acho que isso foi bastante desafiador para nós, como estudantes, mas também nos ajudou, né, a forjar o profissional que somos hoje. Pesquisa também, a gente participou do projeto, acho que o primeiro projeto de engenharia de alimentos aprovado pela FAPESB, né, eu tive a oportunidade de trabalhar junto com a Vanessa Birne, microbiologia, e extensão, né, fui representante discente, diretório acadêmico, a semana de engenharia de alimentos, usei muito a quadra de esportes aí, enfim, eu acho que eu vivenciei a faculdade em toda a sua amplitude, isso foi bem rico para mim. Com certeza, isso contribui bastante para o currículo, né, do profissional que vai se formar. E o que eu costumo falar muito para os meus estudantes é que a universidade é a oportunidade que eles têm de construir o currículo e buscar essas atividades extras. Com certeza, isso valoriza esse profissional, né, e contribui para esse crescimento. E fala um pouquinho para a gente dessa experiência sua, os desafios, na verdade, que você enfrentou ao sair da universidade. Como foi essa primeira experiência sua na área e os desafios que encontrou? Eu me lembro muito bem, Thaís, dessa minha primeira experiência. Eu me formei em final de 2005, em novembro de 2005. Acho que só 4 colegas que entraram comigo se formou, né, na minha turma. A gente era a terceira turma do curso. A minha primeira experiência de estágio foi numa carcinicultura, né, uma empresa processadora de camarões, que fica na fronteira entre a Bahia e Sergipe. E eu digo para você que foi assim um somatório, né, de expectativas versus realidade. Foi uma experiência em que eu, de início, né, fantástica, a gente vê todo um processo, a oportunidade de trabalhar, mas também muita frustração, porque quando a gente sai do universo da faculdade com toda a expectativa de entrar num processo, tudo rodando perfeito, a gente percebe que a realidade é bem diferente, bem desgastante. Então, foi um misto, né, de euforia, né, da expectativa de trabalhar na indústria, mas eu digo para você assim que o meu estágio ele me trouxe a uma realidade da indústria que foi muito mais perto daquilo que eu encontrei posteriormente. Então, eu tive uma frustração real de todas as dificuldades que eu vi que encontrar, que me fez repensar, né? Será que é isso que eu quero mesmo? Então, o estágio é a oportunidade da gente sentir se é o ramo que a gente quer tomar. O curso de engenharia de alimentos, ele tem uma amplitude muito vasta, né? Você pode trabalhar na indústria, você pode empreender, você pode
lecionar, você pode abrir consultorias. Eu falo de vários colegas que eu tenho e que todos estão muito bem trabalhando em áreas distintas. E a indústria é a que eu escolhi, né? E essa primeira oportunidade me mostrou um pouco dessa realidade. Mas, como eu disse, né? Apesar de ter a minha frustração em cima do choque entre a realidade e a minha expectativa, me deu mais energia, porque eu vi que era uma oportunidade da gente experimentar, da gente aprender e da gente deixar um pouco da gente também, né? Porque quando a gente vê uma empresa com tantas oportunidades, a gente sabe o quanto a gente pode somar para o time, né? Então, foi nesse caminho que eu escolhi continuar na indústria. Mas eu digo para você, assim, foi bem desafiador. E eu acho que o maior problema estava em mim, né? Na minha expectativa, não na indústria. Quando eu falo do desafio que eu enfrentei, foi o meu desafio próprio de sair de uma universidade onde a gente tem toda a tutoria dos professores, um acompanhamento, para um universo onde é você e o mercado, os desafios. Foi fantástico em todos os sentidos, mas bem desafiador. Acredito, eu acho que a gente cria, né, essa fantasia de que é tudo perfeito, ter esse choque de realidade, né, a necessidade do estágio, eu acho que está aí nesse sentido, de mostrar para a gente o que a gente vai encontrar depois e o quão importante é a nossa profissão para aquela área. E quando você formou, o que aconteceu? Você seguiu essa mesma área do estágio ou você seguiu área diferente? Apesar de ser na indústria, é a mesma linha de processo? Não é? Continuou com esse choque ou foi algo mais prazeroso? Aqui eu vou fazer um link entre a primeira pergunta, né? Vou pular um pouco e já entrar na resposta, né? Assim, a minha primeira oportunidade, na verdade, a primeira sensação quando a gente se forma, né, é de ansiedade. A gente fica, né, querendo entrar, querendo mostrar serviço. A gente sabe nosso potencial, a gente estuda muito, o curso é bem completo. A gente se sente preparado e com muito conteúdo. E a gente, enfim, tem que só achar a empresa para a gente entrar e mostrar o que sabe. E aí, quem vai fazer esse link, né? Então, aqui eu quero fazer uma observação que a minha primeira oportunidade, quem fez o link foi uma colega, né, a Silvana, que trabalhava em uma empresa, e por conta do meu projeto de pesquisa, né, que era na área de microbiologia, e foi um desafio que ela estava na empresa que exportava suco e precisava implantar análises microbiológicas. Então, ela me convidou para trabalhar na área de qualidade. Então, o meu primeiro link de acesso foi justamente lá quem era Paulo como aluno, né? Então, eu imagino que eu tinha uma boa postura, que eu tinha boas notas, que eu tinha uma responsabilidade, porque a gente não sabe quando a gente está dentro da faculdade, e isso eu só fui perceber depois. Então, é um ponto que eu queria deixar de atenção para quem está dentro da faculdade, é que o seu colega do seu lado, ele pode ser amanhã um liderado seu, ele pode ser o seu líder, ele pode ser o seu link para o seu primeiro emprego, como foi a Silvana. Eu já mando um beijo aqui para ela. Não trabalho mais diretamente com ela, uma grande amiga, mas foi esse primeiro link. Então, Thaís, eu tive a oportunidade de trabalhar em 3 empresas maravilhosas, né? Como eu falei, a primeira, a Companhia de Cítricos do Brasil, é uma empresa que exporta sucos. Eu comecei trabalhando na qualidade como supervisor de laboratório. Como eu falei, a gente implantou um laboratório de microbiologia, depois vim para o laboratório de fisicoquímicas. Fui como coordenador de qualidade e meio ambiente. Trabalhei 2 anos e meio, a gente implantou lá o HACCP. Depois eu tive um desafio, né, uma oportunidade de ir para a Ambev, sair da Cajuba para entrar na Ambev, foi na sequência. Ambev entrei como supervisor de invase. Então, perceba que a minha área mudou um pouco de qualidade para a área de produção mesmo. Foi uma escolha minha, né? Porque, assim, quando eu saí da faculdade, meu pensamento era aprender. Então, o que eu disse é: o que vier pela frente, eu vou fazer. Então, a Ambev foram, assim, 4 anos bem desafiadores, de uma empresa gigante, de uma senhora escola, mas que também, como eu falei lá do estágio, mexe muito com a gente, né? Porque ela é bem cobrando mesmo, bem forte, é intensa. Então, aí, nesse caso, foi meio que bem rápido, né? Eu fui supervisor de invase, 1 ano e meio, fui staff de custo, fui staff de produtividade, tive a oportunidade de voltar para a qualidade como coordenador de asepsia. E aí, quando eu voltei para a qualidade, minha intenção já era
uma nova ascensão. E aí foi a oportunidade que eu tive na J. Macedo, lógico, com a melhoria, né, de salário, com cargo já de coordenação de qualidade lá. E eu entrei assim, né? Na J. Macedo, eu comecei como coordenador de qualidade no Moinho de Salvador, assumi a coordenação de qualidade corporativa, fui facilitador de um projeto nacional, né, de gestão de segurança do trabalho e meio ambiente. Participei de um projeto de um programa de excelência e agora, né, com a nova configuração da J. Macedo em unidade de negócio, estou de volta à coordenação de qualidade do Moinho. O que eu quero dizer com essa trajetória, né? Por que eu estou contando isso aqui? Porque eu, como engenheiro de alimentos, atuei na área de produção, atuei dentro de um laboratório de microbiologia, fisicoquímica, olhando o custo, como staff de custo, mas sempre de área de produção, staff de produtividade, eficiência. Dei uma mergulhadinha durante um projeto, né, de segurança do trabalho, mas enfim, tudo isso no futuro você vai perceber que dentro do curso da gente, cada uma dessas áreas a gente tem uma disciplina, a gente tem um link, e me deixou confortável de atuar em todas essas áreas, apesar de quando eu fui convidado, né, para participar dos projetos, enfim, de assumir essas funções, apesar do receio de nunca ter praticado, eu tinha a segurança de ter um conteúdo prévio, de ter uma base. E de novo, né, a formação da gente, eu sou um apaixonado, eu vou ficar aqui falando 2 dias, se fosse o caso, eu sou apaixonado pelo nosso curso, né, pelo curso de engenharia de alimentos, e principalmente o curso da gente da UF, com os professores que a gente teve, com os desafios que a gente teve. Então, minha trajetória foi bem ampla dentro das possibilidades que o nosso curso dá, e olha que tem colegas aí que estão em outras áreas e também estão se dando bem. Outras áreas que eu digo também dentro, né? Como eu falei, empreendendo, enfim. Então, essa foi minha passagem. Hoje eu estou muito feliz na J. Macedo, aqui na Unidade Salvador, no Moinho, como coordenador de qualidade. Ele é muito abrangente, né? Então, a gente, como estudante, a gente tem aquela visão assim, às vezes, para que aquela disciplina serve e tudo mais, se a gente vai usar aquilo futuramente. Então, é só quando a gente chega realmente no mercado de trabalho que a gente vai perceber a importância daquilo, né? Que de repente a gente tinha uma determinada disciplina que a gente não dava muita importância, não sabia contextualizar ali naquele momento. E só depois que a gente vai perceber aonde ela vai ser usada efetivamente, né? Perfeito, Ilana, sua colocação. E eu só faço uma observação, assim, na nossa época, na época que eu estudei, era muito comum essa pergunta. A gente só tinha um engenheiro de alimentos no nosso quadro docente, que era o Tatumi, e a gente fazia essa pergunta para ele, né? Você usou isso, você vai usar isso aí aonde, né? A gente fazia isso em tom de brincadeira. Eu digo a você, assim, que eu tive a oportunidade de usar a maioria das disciplinas, e as que você não usa diretamente, é muito importante você ter o conhecimento, porque, vez ou outra, a gente participa de um projeto em que a gente contrata uma pessoa, um conhecimento específico, e se a gente não souber o básico, a gente pode estar comprando o gato por lebre, né? Então, quando você está na indústria, você lida com situações que nem sempre é a nossa atuação direta, né? Você tem que contratar uma empresa de serviço terceiro, mas você é o dono do projeto. Então, se você não tiver o conhecimento básico para fazer uma conta, um cálculo, para gerenciar um projeto, a gente acaba também gastando uma verba, né, desnecessariamente. Mas eu digo a você, assim, com muita convicção, a gente usa muito, muito, mas muito do que aprende, né? E assim, a depender, óbvio, da área que você escolhe atuar. Né? Como eu tive a oportunidade de vivenciar várias áreas, né, dentro do campo da indústria, sempre dentro da indústria de alimentos, mas várias áreas, eu tive a oportunidade de usar vários dos conhecimentos que a gente teve, né, nas disciplinas, e lembro com carinho, assim, de todos os professores. Um agora que me ocorreu foi o professor Eduardo, que era professor de segurança do trabalho. E aí, quando eu trabalhei nos projetos, eu lembrava muito dele. E à época eu nunca nem imaginava em que área eu ia atuar, que eu ia passar num projeto, enfim, com empresa como a Dupont, de renome internacional, de segurança. Mas eu lembrava muito dele. E aí a gente lembra com carinho dessas pessoas que doam, né, dedicam seu tempo para nos passar um pouco do conhecimento. Pode parecer muito, Ilana, quando você está dentro do curso, mas você não precisa decorar tudo, não. Realmente é para que você entenda um pouco o conceito, para que a gente se familiarize, porque lá na frente, quando tiver necessidade, você vai saber aonde recorrer, o livro, a lei, enfim.
Muito boa a colocação de vocês. É aquela questão de você ter a visão do todo, né? Então, você precisa ter a noção do que você está trabalhando para poder você buscar ajuda ou você mesmo tomar uma direção dentro do trabalho. Você falou um pouco de Silvana. Silvana participou com a gente também de um podcast, o episódio 19, também foi muito gratificante. Ela passou para a gente aqui um pouco dessa trajetória dela também, dentro da universidade e fora dela, assim como você está contribuindo. E você falou que tem atuado em diferentes áreas, microbiologia, segurança do trabalho, né, qualidade. E nesse percurso, você precisou se especializar, você sentiu essa necessidade de buscar fazer uma pós-graduação, realizar um mestrado, realizar algum curso, né, para poder complementar a sua graduação? Perfeito, Thais. Assim, a faculdade, como eu falei, né, e o curso de engenharia de alimentos, apesar de ser completo, e a gente pega disciplinas de meio ambiente, segurança do trabalho, direito, administração, mas é aquele negócio, quando você cai no mundo, às vezes você precisa se especializar, né? Então eu precisei sim, quando eu trabalhei na minha primeira empresa, a Companhia de Cítricos do Brasil, eu assumi a coordenação de qualidade e meio ambiente, lá tinha tratamento de afluentes e efluentes, então eu fiz pós-graduação em gestão ambiental. E agora, na J. Macedo, né, quando eu estava no projeto de segurança do trabalho, eu fiz a pós-graduação de engenharia e segurança do trabalho, eu sou também hoje engenheiro de segurança do trabalho. Não atuo na área, mas eu achei importante já que eu estava num projeto, né, que falava especificamente da cultura e ferramentas, eu achei importante me especializar. Eu não consegui fazer mestrado, eu planejei algum tempo atrás, mas foi quando eu assumi a coordenação corporativa. Agora eu estou namorando de novo a ideia, como eu estou lotado de novo em Salvador, fixo, porque, assim, para o futuro, eu penso em voltar para a universidade, né? Como dar uma aula, dar um curso, fazer um treinamento. Eu acho que o mestrado complementa, né? Me dando essa base didática, não é só o conteúdo, né? É a metodologia. Então, ajuda nesse sentido, além de me ajudar, de repente, a desenvolver um projeto de pesquisa na área que eu atuo hoje. A gente tem muitas pesquisas lá dentro da J. Macedo. A gente não para de estudar nunca, Thais. A verdade é essa, né? Então, independente de se seja stricto sensu, lacto sensu, a gente não para de estudar. E, de fato, é muito importante essa sua colocação, porque a indústria de alimentos está em constante inovação. Sempre tem uma tecnologia nova, um ingrediente novo, algo novo a acrescentar para poder atender às demandas do próprio consumidor. Quem está na indústria ou quem está na universidade precisa estar sempre estudando. Então, o estudar a gente não para. Então, não é porque a gente concluiu uma graduação que a gente parou por ali. Né? Então, fazer novos cursos e se especializar é sempre bom, com toda certeza, para poder estar ambientado ali nas tendências, né, de mercado, para poder atender as exigências aí do consumidor. No seu setor atual, né, que é de massas e farinhas, o que a gente gostaria de saber é o que você mais utiliza, né, em relação às disciplinas e os aprendizados da faculdade. E que dica você daria para os recém-formados, caso eles desejem ingressar nessa área de atuação, em relação à capacitação e cursos? Ah, legal, Ilana. Boa pergunta. Como eu falei, assim, nas outras áreas, né, a gente teve interação e lógico, utilizou várias disciplinas. Quando a gente trabalha com farinha, né, principalmente no pós-produto, e é o que a gente mais testa, por exemplo, são as reações, né, para a formação do bolo, fermentação, são as reações químicas, físico-químicas que ocorrem, né, na formação da massa, na rede de glúten, as ligações às pontes de enxofre, enfim. É muita química de alimentos, é muita bioquímica de alimentos. Então, eu digo a vocês que o fundamento, né, das análises químicas, físico-químicas e reológicas está dentro do curso. E quando eu cheguei para trabalhar na J. Macedo, eu nunca tinha trabalhado com farinhas. E eu vim trabalhar como coordenador de uma indústria, do maior moinho, né, que a J. Macedo tem hoje no Brasil, e tinha já à época, a J. Macedo da unidade de Salvador.
Então entrei com uma responsabilidade grande, mas eu de fato não tive dificuldade justamente pelo conhecimento que a gente tem. Quando eu comecei a estudar as reações que ocorrem, né, na formação da rede de glúten, tudo isso faz parte do nosso cotidiano de aprendizado do curso. Então, as disciplinas são as químicas e as bioquímicas de alimentos que me ajudaram muito. Eu não peguei a optativa, né, de cereais e tubérculos. Acabei tendo que aprender na marra depois dentro do moinho. Mas, para quem deseja atuar nessa área, também seria importante. Isso falando das disciplinas técnicas, né? E muito importante, Ilana, conhecimento nas ferramentas atuais de Excel, bom ter o inglês, né? No mínimo inglês profissional, para que a gente possa pegar as referências, estudos. Então, eu diria isso, né? Para o desenvolvimento seu como profissional, conhecimento tecnológico, inglês, além das relações, né? Você quer fazer a próxima pergunta, Ilana? Então, Paulo, o que você diria aos alunos do curso que esperam um momento para ingressar no mercado de trabalho? A resposta é difícil, né? Porque é algo que é intrínseco. É controlar a ansiedade, né? Eu tive muita, eu sei que cada um aí... Eu sabia, quando eu me formei, que eu precisava ter calma e paciência. Mas, enfim, é isso mesmo, pessoal. Assim, controlem a ansiedade. Aproveitem o máximo que a universidade, em todos os aspectos que ela pode te contribuir. Construa boas relações com seus colegas e professores. Eles são muito importantes dentro e fora, durante o pós. Exercitem a liderança e principalmente o respeito, né? Existe um momento em que você precisará assumir a postura de líder, mas existem momentos em que você terá que ter o respeito pelo seu líder. Nem sempre você vai admirar o seu líder, nem sempre você vai ter o líder dos seus sonhos, mas você precisará respeitar as decisões dele para que o processo, né, a indústria, enfim, a área que você esteja, consiga evoluir de uma maneira plena. Seja humilde, e aí é uma coisa pessoal minha, um aprendizado meu. Seja esforçado. Eu penso hoje que uma das maiores virtudes para um profissional é a capacidade de aprender sempre e a humildade de conhecer seus limites para buscar superá-los. Eu prefiro hoje um profissional esforçado do que um profissional muito bom tecnicamente. Porque aquela pessoa que acha ou que se sente preparado para tudo, ela está fechada a aprender coisas novas. E eu não vi ainda nenhum profissional, nenhum presidente, nenhum diretor, nenhum CEO, já tive contato com alguns nas empresas que eu trabalhei, que tinham essa postura de saber tudo. Pelo contrário, né? Eles sempre estão abertos ao novo. Quando a gente fala, tem a paciência de ouvir. Obviamente, com a maturidade, com o conhecimento, eles já têm os detalhes, né, e os atalhos. Mas uma das grandes virtudes das pessoas que eu vi e acompanho crescerem, né, rapidamente dentro da indústria é essa, é a habilidade de saber trabalhar com pessoas, né, de saber liderar, de saber ser liderado e principalmente a capacidade de aprender, né? Então eu digo a vocês que, de novo, né, construam pontes com seus colegas. A gente não sabe amanhã quem vai ser deles aí, poderá haver, né, alguns que são seus sócios, que poderá ser seus líderes, seus estagiários, seu gerente, seu diretor, enfim, né? Então, olhe para todos com admiração e tente tirar o máximo de tudo que você vivenciar na universidade. Aquela disciplina que às vezes você tem mais dificuldade, use ela para ser a mola propulsora aí do seu desenvolvimento. Ela pode ser, inclusive, a base do seu trabalho amanhã. Já vi vários colegas que criticaram tanto fenômenos do transporte e depois de, inclusive, um colega, né, que chegou a trabalhar na J. Macedo, que o trabalho de mestrado dele foi nessa área, né? Então, criticava e tal, e depois se apaixonou e virou mestre, né? Então, isso é muito importante para nós, sabe? Tá aberto ao novo, conhecer, aprender, confiar em quem já está no caminho e buscar sempre aprender e se superar. Eu acho que a ansiedade, principalmente quando a gente vai terminando, né? Eu tô perto do final, eu acho que é a pior parte, assim. Porque a gente tá perto de formar e tem todo o contexto, né, atual, eu mesmo fico com muito medo, assim. Ah, será que quando eu me formar eu vou conseguir me estabelecer? Ilana, assim, ó, o que
que eu fiz para mim, né? Porque assim, não existe a receita do sucesso, né? Como eu falei, eu tenho colegas aí que estão muito bem, Thaís, Marília, Silvana. Eu vejo todos assim muito felizes, Arão, com o caminho que trilharam, Paulo, enfim, dentro da área do curso de engenharia de alimentos, alguns empreendendo, alguns dando aula, alguns trabalhando na indústria. Então não existe o segredo do sucesso. Mas o que eu pensei nessa época, Ilana, é assim, qualquer oportunidade que vier eu vou agarrar. E eu via muita gente falando, eu entrar na indústria para ser técnico, para ser analista, isso é a maior bobagem do mundo. Quando eu entrei na Ambev, a pessoa que me entrevistou, ela falou assim, se você está pensando em entrar como supervisor de linha de produção de packaging, para aqui dentro você ir para a área de qualidade, não estou dizendo para você que é impossível, mas você está entrando pela porta do fundo, porque essa vaga está aberta internamente há 6 meses e ninguém se candidatou. Então você está entrando. Cara, isso eu falei assim, você não sabe como você está me motivando, porque o que eu queria, a gente é movido a desafio. Então entrei numa vaga bem complexa e realmente, com 3 meses eu falei, meu Deus, o que me segurou, eu falei assim, aquele cara não mentiu para mim. Mas é você estar aberta, Ilana. Se precisar fazer atividades mais simples do que você se acha capaz, tudo isso vai acontecer. Às vezes vão lhe colocar numa rotina que você fica 2, 3, 4 meses, meu Deus, isso aqui é muito simples, eu queria mais, eu quero desafio. Aguarda, o tempo vai vir. Então, essa ansiedade às vezes atrapalha, às vezes queima a largada, às vezes faz você se sujeitar, né, de repente, numa atividade que você não gosta, ou faz você se bloquear em algo que você poderia deslanchar, por parecer simples inicialmente, mas com oportunidades futuras. Não tem segredo, eu não acho que tem a receita da verdade, cada um vai ter seu feeling, seu sentimento. Siga os seus, acredite em você, seja esforçada, seja humilde. Às vezes uma porta se fecha aqui e outra se abre lá na frente. Outro exemplo que eu tenho foi Silvana me chamou para estagiar numa empresa em Feira de Santana, com estágio remunerado, que era onde polpa de frutas. E eu não podia, porque eu tinha acabado de aceitar, inclusive foi a Fátima Albinati que me deu a notícia, que eu tinha sido eleito, né, escolhido, sei lá, passei no processo para estagiar na Luzomar, que era a cassinicultura, e que era fora, inclusive, do estado, que já é quase lá em Sergipe. Eu falei, poxa, Silvana, meio-dia, Fátima me ligou me chamando, né, dizendo que eu fui aceito lá no estágio. Se eu digo a ela agora que não e fico aqui, era o Tiara na época, eu vou estar tomando a vaga de outra pessoa, porque eu poderia estagiar fora e a maioria dos meus colegas só podia estagiar em feira. Depois eu fiquei um tempo pensando, eu falei, meu Deus, era um estágio remunerado da Tiara, e eu fui para um estágio que eu não ganhava nada, eu inclusive pegava 2 ônibus, numa situação, meu Deus, ó, se eu falar eu vou chorar. E depois eu vi que a pessoa que foi para a vaga da Altiara, ela não foi contratada. E quando Silvana foi para outra empresa, que foi a Companhia de Cítricos do Brasil, ela tornou me chamar. Então, a minha fala para ela foi digna, eu não recusei porque eu não quis. Eu expliquei a ela o motivo e tanto pareceu digno a ela que ela me deu uma segunda oportunidade. E aí sim, nós trabalhamos juntos na Companhia de Cítricos do Brasil. Eu, pelo menos por 2 anos e meio, até quando eu me decidi sair para a Ambev, deixando 2 pessoas lá fantásticas, o Elbson e Wagner, que eram os meus estagiários, hoje o Elbson é o gerente lá da unidade, né? Então, assim, é o que eu te falo, às vezes uma porta se fecha, você não entende, lá na frente você fala, meu Deus, que bom que eu tomei aquela decisão. Siga seu instinto, Ilana, e sem ansiedade, se precisar ficar na faculdade, fazer mais um curso, aprender mais algo, aproveite o máximo, porque na hora que essa porta fecha, fica meio que um vácuo, é como se você pula no precipício sem ter a certeza que você vai alcançar o outro lado, você fica naquele vácuo, e é essa sensação que é mais complexa. Mas quando você faz um estágio legal, uma empresa legal, constrói bons relacionamentos dentro da universidade com seus colegas e com seus professores, isso lhe dá mais segurança. Eu gostei bastante de sua fala, Paulo, e eu acho que coube perfeito no objetivo dessa segunda temporada da gente, né, que é justamente mostrar esses caminhos, né, dar essas dicas para quem está entrando no curso, né, motivar quem está no curso já e está um pouco perdido ou que está buscando respostas, e a questão da motivação para aqueles que estão saindo, né, para eles saberem a realidade que tem aí fora da universidade. Infelizmente, o nosso podcast está chegando ao fim. Eu quero agradecer imensamente a sua participação. Foi muito gratificante. Você trouxe muitas informações
privilegiadas, muitas informações enriquecedoras aqui para os nossos estudantes, né, para o curso de Engenharia de Alimentos. Sinta-se convidado, tá, a participar de outros episódios. E é isso. Muito obrigada pela sua participação. Eu também gostei bastante, Paulo. Queria até te agradecer pelos conselhos, porque esse momento de reta final, para mim, realmente está sendo assim de bastante ansiedade. Eu que agradeço, gente. Obrigado, Ilana. Obrigado, Thaís. Parabenizar, né, por criar esse momento, esse espaço. Como eu falei, é um pouco da minha história, um pouco da minha vivência. As outras, tenho certeza aí que vão ter outros podcasts aí também muito interessantes. E eu acho que cada um vai se identificar com um desses caminhos aí, né, no futuro. Então, eu digo isso. Trilhe o seu caminho, busque, construa a sua história. E, obviamente, né, aprenda com o erro dos outros, né, e com os acertos dos outros. Isso é muito importante. A ideia é essa, né, para que as pessoas vejam um pouco aí dos caminhos que eu trilhei, ver aí o que pode ser melhor, o que pode fazer melhor. Isso é o que faz um profissional ser grande, né? Estar em contato com outras pessoas, aprender com as outras experiências e ser melhor, né? A ideia é essa. Tenho certeza que Ilana vai sair daqui um pouco melhor e daqui a pouco a gente se encontra no mercado de trabalho aí e eu estou apto a trabalhar junto com qualquer um, tá? E atendo bem, sou um bom liderado e tento ser um bom líder. Muito bom. Lembro que vocês poderão interagir com a gente nas redes sociais, através do Instagram, @genipapopodcast, e também através do e-mail, podcastgenipapo@gmail.com, enviando dúvidas, curiosidades, elogios, críticas. Será uma alegria essa troca com vocês, ouvintes. E esse foi o nosso episódio número 20 do Genipapo Podcast, e esperamos vocês aqui no nosso próximo encontro. Seguimos preparando conteúdos imperdíveis e fiquem ligados que lá no Instagram a gente está sempre colocando as novidades dos nossos Genipapo. Obrigada por nos ouvir e até mais.